gente, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Flaviana Mariani, eu sou terapeuta holística. Criei esse canal com o objetivo de ser luz no seu processo de expansão de consciência, no seu despertar espiritual. Hoje eu vim compartilhar um vídeo que é um pouco desafiador para mim falar sobre isso, mas acredito que eu vou ajudar com a minha experiência, outros terapeutas ou praticantes, do Reiki e pessoas que estão aí na busca pelo autoconhecimento, pra gente, porque a gente, é aquela história, que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita, e a gente olha, principalmente aí com a internet, a gente sempre acha que tá tudo maravilhoso na vida das outras pessoas, e com a gente as coisas estão sendo mais difíceis, mais desafiadoras. E eu vim te mostrar que não é bem assim. Bom, eu tô em Malta, tô de férias, hoje é meu último dia, meu voo de volta para Dublin, é daqui a algumas horinhas. E eu decidi gravar esse vídeo, como eu disse aí, com esse objetivo mesmo, de compartilhar uma escolha, uma mudança, de rumo aí na minha jornada. E é importante, que eu falo isso aqui, até para os meus atuais clientes ou para possíveis clientes, entender qual é o processo que eu estou vivendo agora e as escolhas que eu estou fazendo agora que vai, afetar diretamente meu trabalho aqui também no YouTube. Então, vamos começar do começo. Há 3 semanas atrás, eu estava num processo que a princípio eu achei que era até ataque espiritual, porque somente agora com essa transição planetária está bem desafiadora, a energia está bem densa, com tudo que está acontecendo aí. Então, há 3 semanas atrás, eu vivenciei um processo bem desafiador, assim, onde eu estava muito triste mesmo. Tanto que eu lembro de ligar para minha mãe e falar assim: nossa mãe, eu acho que eu tô com depressão. Tá muito estranho, eu tô muito triste, não sei o que tá acontecendo, tô muito desanimada, eu não tô querendo nem fazer as minhas coisas, os meus projetos e tudo. E essas 2 semanas, assim, que até uma das minhas terapeutas disse que é vale de lágrimas, que são processos, de crise existencial mesmo, que sempre tá querendo trazer alguma coisa pra gente. E nessas 2 semanas onde eu fui bem lá embaixo, sabe? Porque eu mergulhei nessa tristeza, nessa dor, eu também estava vivendo um outro processo que, pelo segundo inverno aqui lá em Dublin, no caso, aqui na Europa, eu estava passando por um processo de alergia nas mãos, que como se fosse uma má circulação nas mãos, e aí começava a inchar. Era o segundo inverno que isso estava acontecendo. E eu já fiz vários exames e não deu nada, e mesmo assim o médico aqui queria que eu tomasse corticoide e tudo mais, e eu falei que eu não ia tomar, porque aquilo era psicossomático, era um processo que eu estava vivendo, porque o meu corpo estava me mostrando que existe alguma coisa ali que precisava ser olhado, uma coisa ali que precisa ser mudado, E quando a gente começa a aparecer qualquer tipo de doença, seja física, seja emocional, a gente tem que entender que o nosso corpo está falando pra gente, entendeu? Que existe algo que precisa ser visto. Existe algo, a gente está fazendo alguma coisa que está desviando a gente do nosso caminho e que aquilo tá tão profundo que está somatizando e está aparecendo no corpo. Então, eu comecei num processo assim mais profundo mesmo, de auto-aplicação de Reiki, de olhar para mim, de ver o que estava acontecendo. Mas eu cheguei num momento que eu percebi que sozinha eu não conseguia ver isso. E aí veio essas 2 semanas onde eu fiquei com posso dizer, uma depressão profunda, e aquilo me trouxe muitos aprendizados como terapeuta, porque sempre que eu estudava sobre a depressão, que eu buscava mais informações, que eu tratava disso com clientes mesmo, mas eu ainda não tinha pegado nenhum processo profundo de depressão, Era um processo ali sempre de início e tal. E para mim aquilo era muito mais simples de resolver. Mas a gente precisa vivenciar para entender que aquilo não é tão simples assim.
Então, essas 2 semanas onde eu consegui sentir o que é uma depressão muito profunda, eu percebi quanto é difícil alguém que está vivendo esse processo, às vezes há muito tempo, anos até, né, que virou crônica, essa pessoa tem uma dificuldade, não porque é uma escolha, porque ela não consegue se ancorar em algo para conseguir sair daquele processo. Então ela precisa realmente de ajuda. Isso foi muito bom vivenciar nesse sentido, porque hoje eu consigo entender o que uma pessoa com depressão sente. E eu acho que aí acho que isso é porque os terapeutas escolhem ser terapeutas, né? Porque através da sua própria dor, ele consegue, né, colocar a luz no processo de outras pessoas, né, na sombra de outra pessoa, e consegue realmente ajudar essa pessoa a caminhar. Então, com esse processo todo que eu estava vivendo e uma alta cobrança muito grande, porque a gente como terapeuta quer estar sempre em equilíbrio, né? Porque como você vai ajudar o outro, como que você vai mostrar um caminho para o outro se você está em desequilíbrio? Mas a gente tem que perceber e ter muita compaixão com a gente, porque nós não somos iluminados, a gente também está no nosso processo. Por mais que o nosso processo esteja ajudando outras pessoas, né? Os nossos aprendizados, os nossos estudos, né? A nossa busca. E dentro desse contexto, né, eu mandei uma mensagem para minha mestre de Reiki para marcar uma sessão de Reiki, porque eu percebi que nos meus estudos, né, que nos cursos que eu estou fazendo, até nas minhas experiências, nas minhas autoaplicações de Reiki, eu meio que distanciei um pouco dessa questão de buscar terapeutas de Reiki ou terapeutas de outras vertentes, apesar que, né, que eu tenho feito trabalho, né, de constelação familiar, estou fazendo um curso de constelação, né, para ser consteladora, que eu acho que é uma terapia incrível e ela é uma base, assim, vai ajudar muito, né, no meu processo, no processo, né, de clientes mesmo, de outras pessoas que me procurar. Então, eu busquei a Dani, né, para fazer essa sessão de Reiki, que foi muito bom mesmo para mim. Foi muito doloroso olhar para minha sombra, olhar para os processos que eu estava vivenciando ali, porque quando eu fui fazer a sessão eu já estava melhor. Eu já não estava com aquela sensação de depressão, já tinha passado. Mas eu mesmo assim eu quis ir, porque seria muito bom estar ali no processo de receber, de acolhimento. Não estar naquela postura de acolher, mas de ser acolhido, sabe? E foi muito bom, porque ela me mostrou muitas coisas das quais eu coloquei luz, sabe? Né? Que ela me ajudou a colocar luz naquelas sombras, né? E eu me senti muito leve. E aí a gente foi para a aplicação de Reiki, né? Para ela ver ali o que precisava ser trabalhado. E para mim ali, gente, foi um choque muito grande, né? Porque eu percebi que eu tinha um bloqueio, eu estava com um bloqueio nos meus chakras muito profundo. E ela, como terapeuta, ficou até preocupada, né? E aquilo me mostrava muito do que estava acontecendo dentro dos meus processos, que porque eu, nessa ânsia de querer realizar, tirar do papel todos os meus projetos e ajudar as pessoas, né, e de me envolver tão profundamente com espiritualidade, autoconhecimento de uma forma geral, e falar sobre autoconhecimento, ler livros sobre isso, buscar assuntos espirituais, é uma coisa que me preenche profundamente, tanto que virou uma válvula de escape. Eu parei de viver a vida, de sentir a vida, entendeu? De estar em vínculos sociais. Eu comecei a me colocar numa bolha, porque eu parei de sair, eu parei de ir em festas, ou, sabe, de ter mais contato social de uma forma mais mundana, vamos dizer assim, sabe? De sair sem preocupar. Então, às vezes eu saía, eu ficava, tenho que ir pra casa, tenho que realizar minhas coisas, tenho que fazer meus projetos, tô perdendo tempo. E isso foi me desconectando da vida, de experienciar, de sentir a vida, disso aqui, ó, de sentir o vento, entendeu? De ir pra rua sem se preocupar, de que eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, sabe? Então, isso começou a criar um bloqueio no meu chakra cardíaco. E aquilo foi muito difícil olhar para isso, porque eu percebi que por mais que a espiritualidade seja algo que me dá tanto prazer e amor, entendeu? Eu estava virando uma válvula de escape. Porque eu estava deixando de viver a vida, de sentir a vida, de criar outros vínculos, entendeu? Por quê? Porque aquilo me preenchia tanto que eu comecei a não sair, não fazer nada que envolvia outras pessoas, entendeu? E tá errado, eu estava indo de um extremo para o outro. E a gente tem que estar no caminho do meio, né?
a gente está na 3D, na terceira dimensão, a gente tem que vivenciar isso aqui, né? Então, naquela sessão, eu percebi que era o momento de dar uma pausa, de parar meus projetos, de parar meus trabalhos e perceber que eu precisava de um cuidado muito mais profundo e especial comigo mesmo, né? Que eu estava sendo um general no meu pé para poder querer colocar todos os meus projetos, concretizar, né? Cocriar meus projetos, não ficar aqui só no mental. Então, naquela sessão eu saí ali falando, eu não sou mais terapeuta, porque eu precisava tirar esse peso das minhas costas. Eu comecei a me engessar, entendeu? Para estar em equilíbrio, entendeu? E poder ajudar outras pessoas. Só que aquilo estava tão profundo que eu comecei a entrar em desequilíbrio por causa disso. Olha que paradoxo, né? E tirar essa roupa, sabe? Dói e doeu muito, mas está sendo um alívio. Está sendo um alívio estar aqui com você agora, conversando como só uma pessoa que está buscando autoconhecimento, se transformar, né? Do que terapeuta. Então hoje eu tô aqui para falar que eu tô encerrando os meus trabalhos como terapeuta, né? Não para sempre, mas será temporário, porque eu quero vivenciar esses processos que estão chegando para mim. Eu tenho certeza que a vida e o universo, meus mentores, né, a espiritualidade de uma forma geral, está mostrando que esse é o momento de render-se, deixar ir, desapegar daquilo que eu acho que é o melhor para mim, daquilo que eu acho que é o certo, que tem que ser, e deixar a vida me mostrar qual é o melhor caminho, e não eu escolher o caminho que eu acho, na minha santa ignorância, que é o melhor, sabe? Então, assim, eu tô aqui para te falar, se tá difícil aí concretizar seus projetos, de talvez você que é terapeuta, né, que me segue, e você vestiu aquela coisa de tipo, tem que ser terapeuta, tem que isso, tenho que ter cuidado. Cuidado, porque é muito bom a gente ter disciplina, a gente concretizar nossos sonhos, mas às vezes a gente pode se perder achando que está se encontrando, sabe? Então, assim, doeu muito olhar para isso demais, mas estar aqui hoje eu me sinto assim, profundo processo de libertação daquilo que eu acho que é o melhor, do que é o certo, para deixar a vida me guiar, me conectar mais com a minha intuição, mas a intuição pura, sem o ego, porque eu comecei a misturar isso. Eu estava começando a viver muito no mental, né, e achando que não, porque o ego é traiçoeiro, gente. O ego é muito traiçoeiro. Que quer trabalhar com terapia, que quer viver de terapias, que quer ser luz no processo, né, de expansão de consciência de outras pessoas. Então, a partir de agora, nesse canal, a gente continua falando sobre autoconhecimento, espiritualidade, mas com uma roupagem um pouco diferente, com uma roupagem de dividir meus processos, né, as minhas práticas de terapêuticas comigo mesmo, saindo desse papel de ensinar, mas de compartilhar as minhas vivências, os meus processos, aquilo que eu estou fazendo para mim, entendeu? Que pode ser luz aí no seu processo. A gente segue na mesma linha, né? De que esse canal aqui é um canal para ser luz mesmo no seu processo de expansão de consciência, te mostrar que a gente está vivendo um mundo dual, né? Onde as dores são o nosso trampolim, né? Para nos autocurar, e que o processo do outro pode sim nos ajudar no nosso próprio processo. Mas agora que não será mais ensinar, né? Que esse é a minha paixão. Eu gosto muito de ensinar aquilo que eu estou vivenciando, mas agora eu estou saindo do papel de me colocar na postura de ter que nutrir o outro para me nutrir, e que a minha autonutrição transborde e nutra a sua vida, o seu processo. E eu espero que esse vídeo aqui, que é tão doloroso, né, um terapeuta falar sobre isso, expor isso, mas te mostrar que todo mundo tem seus processos, todo mundo está vivendo as suas dores, e
E eu me sinto muito feliz e muito grata de conseguir compartilhar isso aqui com você. Tá ventando muito aqui, espero que você esteja conseguindo me ouvir. E continuamos aqui, tá? Agora eu vou, nos próximos vídeos, eu vou trazer bastante vídeo de técnicas terapêuticas, mas, como eu disse, como uma pessoa buscadora do autoconhecimento e não como terapeuta. Então, a partir de hoje, eu vou me apresentar só como Flávia Campagnani, a pessoa que está aqui querendo compartilhar minhas vivências, a minha busca, né, com o objetivo aí de te ajudar mesmo a encontrar o seu próprio caminho, porque o nosso caminho é só a gente que encontra. A gente pode ter ferramentas, a gente pode ter, como se diz, mestres, gurus aí, onde a gente se inspire, mas a jornada é solitária. A jornada é uma escolha do nosso espírito e ninguém pode vivenciar por nós. A gente tem que se entregar e vivenciar elas. E eu vim aqui para Malta, né, para casa dos meus amigos meus, e foi maravilhoso. Eles me receberam muito bem. Eu tive dias incríveis aqui, de muito sol, de muito acolhimento, né? E está sendo maravilhoso tirar a vida de novo. E perceber que amanhã, quando eu levantar, eu só preciso viver a vida sem tanta autocobrança, né? Porque eu fiz essa terapia na sexta, no sábado eu convidei uns amigos para um jantar em casa, coisa que eu não fazia assim há anos, há muito tempo. E no domingo eu acordei e falei, eu só preciso ajeitar a casa, arrumar a casa, né? Porque sempre causa, né, uma bagunça e tudo mais, essas reuniõezinhas. E depois eu percebi que eu não precisava ir para o computador, realizar nada, gravar nada, editar nada, estudar nada. Eu me permiti só viver aquele dia, relaxar, deitar, assistir um filme. E naquele momento eu percebi que eu não sabia nem qual tinha sido a última vez que eu tinha feito isso. Me permitido ficar com preguiça, me permitido ficar na cama, sem lista do to-do, né? To-do list, a lista do que fazer naquele dia, sabe? E eu percebi que eu estava realmente deixando de viver a vida, de experienciar, né? E isso estava criando um bloqueio no meu chakra cardíaco. Por quê? Porque eu estava me isolando, achando que eu estava fazendo certo. Olha, eu estava com tantas certezas. Então, gente, quer dizer que terapia é uma desconstrução, sabe, das nossas certezas. É uma desconstrução de quem a gente pensa que a gente realmente é e do que a vida é. Então, se você está na busca do autoconhecimento, se você está fazendo terapia, vá e se abra para desfazer as suas certezas. Porque a gente tem muitas certezas erradas, sabe? E a partir do momento que a gente olha para isso, algo novo se abre. E tá aqui agora é me permitindo adentrar essa porta que se abriu. Bom, espero que esse depoimento de vida, né, essas reflexões da vida, faça sentido aí para você também, te ajude de alguma forma. Gratidão por ficar até aqui. Eu vou deixar aqui vocês agora com um pouquinho de Malta, que é um lugar lindo. Gratidão, gratidão, gratidão por você estar aqui. Se você gostou desse vídeo, curta e comente. Se você, assim como eu, também está aí nos processos de despertar da consciência e desapegando, deixando a vida me levar.